Filipos foi uma cidade importante do Império Romano, considerada uma porta de entrada da Europa em relação aos visitantes provenientes da Ásia. Era localizada no leste da antiga província da Macedônia, a 13 quilômetros do Mar Egeu, no topo de uma colina. Abaixo dela estavam o rio Ganges e a via Enácia, que ligava a Europa e a Ásia. Sua origem remota aos trácios, povo conquistado em 358 a.C. pelo rei Filipe II da Macedônia. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao seu conquistador. Em 108 a.C. passou ao controle romano. Em 42 a.C. foi palco da batalha de Marco Antônio e Otávio, que buscavam vingar a morte de Júlio César contra Bruto e Cássio, da qual o poeta Horácio diz ter participado. 9 anos depois, Otávio, futuro Augusto, venceu Marco Antônio e Cleópatra. Os veteranos dessas guerras ou batalhas instalaram-se em Filipos e a cidade acabou ganhando status de colônia romana. Colônia Júlia Augusta Filipense, o que a tornava uma réplica menor de Roma. Seus cidadãos tinham cidadania romana e possuíam, inclusive, direitos de propriedade equivalentes aos de uma terra em solo italiano. Os oficiais políticos eram descendentes dos soldados romanos, o que reforçava ainda mais o caráter latino da cidade. Refletindo também seu pensamento e religião, eram frequentes os cultos às divindades romanas, como Júpiter, Juno e Marte, e aos antigos deuses itálicos. As divindades gregas não tinham muito destaque. Persistia, porém, a adoração a deuses trácios. A Batalha de Filipos foi a batalha final da Guerra Civil dos Libertadores, travada entre as forças de Marco Antônio e Augusto, do Segundo Triunvirato, e as forças dos assassinos de Júlio César, conhecidos como Libertadores, liderados por Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longino, em 42 a.C., em Filipos, na Macedônia Romana. Os triunviros declararam que esta guerra tinha por objetivo vingar a morte de Júlio César, em 44 a.C., mas a causa subjacente foi o já extenso conflito entre a facção conservadora do Senado Romano, chamada de Optimates, e a facção popular conhecida como Populares. A batalha foi travada em 2 combates distintos, na planície a oeste da antiga cidade de Filipos. O primeiro ocorreu na primeira semana de outubro. Bruto enfrentou Otaviano, enquanto as forças de Marco Antônio lutavam contra as de Cássio. A princípio, Bruto conseguiu forçar o recuo de Otaviano e chegou a invadir seu acampamento. Porém, mais ao sul, Cássio foi derrotado por Antônio e se matou depois de ouvir notícias falsas de que Bruto também havia perdido. Bruto conseguiu reorganizar o exército de Cássio e os dois lados ordenaram um recuo para seus respectivos acampamentos, com os espólios conquistados. O resultado foi, com a extensão do suicídio de Cássio, essencialmente um empate. Um segundo combate em 23 de outubro resultou na destruição completa do exército de Bruto, que também se matou. A partir daí, a República Romana passou para as mãos do Segundo Triunvirato, formado pelos principais herdeiros de Júlio César.